Olá, eu me chamo Ricardo Narmanovic, sou atualmente pós-doutorando PNPD, CAPES, na Universidade Federal de Ouro Preto, e apresentarei nesse vídeo os resultados parciais e iniciais de uma pesquisa sobre o panorama histórico da produção da desordem informativa no contexto da sociedade de massa. De início, sobre o conceito de desordem informativa, a gente pode dizer que o conceito de desordem informativa diz respeito ao amplo cenário das trocas de informação mediadas por instituições. Atualmente, o conceito vem sendo especialmente demandado por analistas que estudam cenários disruptivos provocados pelo uso da internet e pelo uso da inteligência artificial, aplicada em bots, firehosting, câmaras de eco, filtro bolhas, entre outras técnicas. Contudo, o conceito também se aplica aos meios de comunicação tradicionais. A desordem informativa pode ser categorizada em três tipos. O primeiro, o erro informativo, trata-se de uma informação falsa, produzida sem essa intenção, constituindo um equívoco ou mesmo uma inaptidão. A segunda categoria é a desinformação. Trata-se de uma informação falsa, deliberadamente criada com o fim de causar algum dano ou proveito. E a terceira categoria, a má informação, que é uma informação genuína, utilizada fora de seu contexto, com o intuito de causar algum dano ou proveito. Portanto, nessa apresentação, eu vou focar no conceito de desinformação, enquanto categoria de desordem informativa. Ainda hoje, nos surpreendemos com o uso político dos meios de comunicação. Nos surpreendemos com a sua eficácia e com as controvérsias éticas por ele suscitado. De certo modo, sermos surpreendidos, sermos aptos à surpresa, é um traço distintivo de nossa cultura, se não um traço antropológico. Montaigne certa vez disse, cito, é prova irrefutável de fraqueza de nosso julgamento apaixonarmos-nos pelas coisas só porque são raras e inéditas, ou ainda porque apresentam alguma dificuldade, muito embora não sejam boas nem úteis. Fim de citação. Contudo, é consenso na atualidade que o ordenamento político democrático seja algo útil e, por isso, algo bom. Conclui-se disso que uma campanha política seja algo de útil e de bom, porque promove a continuidade do ordenamento político democrático. Mas é verdade que nos surpreendemos com o uso político dos meios de comunicação. Somos mobilizados pela inediticidade e nos apaixonamos e nos engajamos, mesmo quando não seja nem boa nem útil. O recorte escolhido para tratar do tema da desordem informativa que apresento hoje diz sobre o histórico da interpretação filosófica do tema. Contudo, inicialmente, não foi nem um aspecto político, nem um aspecto tecnológico o que mobilizou essa investigação, mas o persistente papel desempenhado pela surpresa nesses processos. A surpresa é o sentimento que acompanha a experiência do novo, seja a novidade ansiada, seja a novidade inesperada. No contexto tecnológico industrial, a surpresa é elevada como o símbolo do estado de espírito da inovação. É também um índice da inevitabilidade dos acontecimentos. É, sem sombra de dúvida, o sentimento positivo mais distintivo da era moderna. Não negamos que há motivação suficiente para essas reações. Os aparatos tecnológicos expandem o mundo da vida,
ao nos permitir acesso às suas funcionalidades. Esses mesmos aparatos nos expõem a vulnerabilidades ao recolherem nossas informações e colocarem sob o controle de empresas e governos. Fatos esses geradores de constantes interações e surpresas. Pergunto: as motivações e os estados emocionais em questão resistem a um exame da razão? São legítimos à luz do conhecimento já adquirido? É legítimo que nosso estado emocional, diante dos meios de comunicação mobilizados pela propaganda política, ainda sejam de surpresa? A resposta a essa pergunta não é simples, e o que apresento é apenas uma pequena parte do estudo, cujo objetivo final é compreender qual o aspecto que a novidade e o seu efeito de surpreender vem assumindo nas análises especializadas, como também diretamente com o público. O que inclui estudar os principais agentes que, na atualidade, manejaram com o fator novidade em prol de seus discursos, incluindo o movimento alt-right, os mais diversos movimentos anti-intelectuais, as teorias da conspiração, os conteúdos desinformativos, entre outros. Antes de apresentar, esses primeiros resultados, os resultados parciais, iniciais, gostaria de mencionar, inicialmente, as interpretações correntes sobre esses mesmos eventos. A emergência do tema da desinformação no contexto da comunicação digital é recente em todo o mundo e foi estimulada pela tomada de consciência do poder de influência conseguido pela nova tática política identificada no Brasil como a nova direita. A ciência política busca avaliar em que medida o fenômeno seria de fato novo. Na dissertação de Leonardo Gaspari Salles, intitulada Nova Direita ou Velha Direita com Wi-Fi, de 2017, é mostrado, através da análise dos discursos mais influentes da internet e ao traçar todas as redes de comunicação virtual, tratar-se de discursos já conhecidos da direita política. O professor Ivan Silva, da Unifap, em entrevista de 2019, reconhece como uma tese própria e de vários outros cientistas políticos do país a existência de uma novidade nas estratégias da direita, no âmbito da guerra cultural e na validação de um discurso anti-intelectualista. Com uma década de antecedência, um antigo empreendedor do Vale do Silício e cientista político, Andrew Keen, em um polêmico livro intitulado O Culto do Amador, de 2009, denunciou a internet como uma ferramenta que promovia uma perigosa modificação da estrutura social que ameaçaria as instituições, acabaria com o papel de especialista e criaria uma ditadura das massas, segundo o autor. Em um relatório encomendado pelo Conselho Europeu, os pesquisadores Claire Wardle e Hossein Derakhshan consideram eminentemente novo o estado de poluição informativa global possibilitado pelos recursos técnicos. Há certamente muitas outras posições intermediárias entre essas que enumerei, mas em grande parte todas apontam para uma mesma posição fundamental assumida no debate, que pode ser formulada como a tese que enuncia que conteúdos desinformativos influenciam as ações político-decisórias, entendendo por influência a alteração do curso das ações das pessoas após serem expostas aos conteúdos virtuais. Na exposição que se segue, introduzo como contraponto a essa tese mais comumente aceita, uma tese que ficou lograda ao passado, que enuncia que conteúdos desinformativos não influem suficientemente as ações político-decisórias.
entendendo por não influência a manutenção ou o reforço do curso de suas ações após serem expostos a conteúdos virtuais desinformativos. Ou seja, que eles mantenham suas ações ou que, no máximo, as suas ações ganhem reforços. A ideia de inserir essa segunda tese visa ampliar o alcance da análise para o nível filosófico, tornando não somente os fatos, mas as hipóteses atuantes os nossos objetos de pesquisa. Com essa manobra, é possível pensar em um indivíduo como alguém que, ao mesmo tempo, pode apresentar alguma vulnerabilidade, na mesma medida em que pode se tornar blindado à influência. Mesmo a dinâmica mais elementar da comunicação não deixaria de explorar permeabilidades e imunidades na seleção dos conteúdos. Pensando a partir de um panorama, dos jogos informacionais, estruturei uma metodologia que considera os eventos das últimas eleições presidenciais no Brasil e nos Estados Unidos, bem como a eleição do Brexit no Reino Unido e demais eleições ao redor do mundo, na medida em que se ligam ao escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica, como uma etapa de consumação de um processo bastante anterior. Foi adotada a perspectiva de considerar que não há um novo marco inaugurado pelo episódio envolvendo a Cambridge Analytica, mas sim a culminação ou mesmo um ponto nodal de um processo continuado. Sendo assim, os fatos relatados na atualidade dispõem-se de maneira privilegiada a uma análise da validação de teorias produzidas nos últimos 2 séculos. Adiantando um pouco a conclusão parcial que a pesquisa alcançou, diria que os fatos desenrolados a partir do escândalo Cambridge Analytica lançam luz especial à teoria do jornalista e filósofo Walter Lippmann, por força do caráter preditivo para o cenário atual. Contudo, resta ainda avaliar se os argumentos que fundamentaram a sua posição permanecem coerentes e relevantes o suficiente para serem tomados não somente como preditivos, mas como explicativos do cenário atual. Bom, a rigor, não é possível desatrelar a atividade política dos meios de comunicação, como também dos jogos retóricos. Através do uso da arte, da linguagem, de diversos meios técnicos e tecnológicos, a comunicação humana e a política são elementos comuns, presentes em diversos contextos históricos. Comunicar, no contexto político, sempre significou convencer, influenciar, dissuadir e persuadir. Esse traço comum, empiricamente verificável, caso seja universalizado, poderia tornar indiferenciados a política e a retórica da Grécia clássica e o cenário atual dos debates políticos, dos debates que podemos assistir hoje em dia na televisão, por exemplo. É verdade que, tanto no passado quanto na atualidade, a posse de alguns tópicos, fórmulas retóricas, algumas anotações, memorização e treino ajudam, um orador a comunicar-se de forma convincente para um público. Contudo, aquilo que equipara duas épocas tão distintas não é capaz de especificar nenhuma nem outra. Importa, nessa etapa da pesquisa, definir um marco histórico que elimine o recurso à generalização e que permita interpretar o momento presente como ponto culminante de um evento transcorrido em um passado que nos é contíguo.
reduzindo assim o grau de arbitrariedade no uso dos conceitos e minimizando as perdas semânticas que os conceitos podem sofrer ao longo do tempo. Os critérios que serviram ao estabelecimento de um marco histórico comum ao tempo presente foram, em primeiro lugar, a presença de tecnologias da informação em escala mundial. Em segundo lugar, uma sociedade de massa. Em terceiro lugar, democracia. Em quarto lugar, a existência de empresas privadas na área da comunicação. Considerando simultaneamente esses critérios, fica excluído todo o período que vai até o século XVIII. É verdade que o século XVIII vislumbrou o nascimento do jornalismo, a difusão de informações através da imprensa e a existência de telégrafos ópticos. Contudo, foi apenas no século XIX que se concretizou o domínio da eletricidade, possibilitando o advento do telégrafo e do telefone. O mesmo século que viu o processo político-democrático moderno ser disseminado. No século XIX, já são relatados diversos casos de desordem informativa, sendo mais conhecido o caso Dreyfus, que, dentro de toda a sua complexidade, também protagonizou dois importantes episódios para o tema das mídias. Em primeiro lugar, uma interceptação de dados telegráficos privados feitas pelo governo, e, em segundo lugar, a utilização da imprensa como meio de mobilização da opinião pública. Na montagem do processo fraudulento contra o capitão do exército Alfred Dreyfus, foi anexado um telegrama de autoria do tenente-coronel Alessandro Panizardi, que fora interceptado e decodificado incorretamente. Mesmo assim, foi anexado como prova para a incriminação do capitão. Em seguida, a instituição militar inundou os jornais pasquins monarquistas, clericais, nacionalistas, antissemitas e demais mídias favoráveis ao governo com essa notícia da acusação. A reação contrária também adveio pela imprensa. Émile Zola publicou o artigo J'accuse em 1898 no jornal L'Aurore, denunciando a farsa do julgamento e de toda a campanha anti-Dreyfus. No Brasil, o uso da desordem informativa se tornou mais conhecido na era do rádio. Nas eleições do ano de 1945, concorriam o general Eurico Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. À época, Getúlio Vargas foi apoiador do candidato Eurico Dutra, e Hugo Borg, um produtor rural que havia se beneficiado com o governo Vargas, foi um dos grandes financiadores dessa campanha. Borg, ao escutar um discurso de Eduardo Gomes, o favorito das intenções de voto, em que afirmava não necessitar dos votos, cito, dessa malta de desocupados que apoiava o ditador, em citação, fez uma tradução da palavra malta por marmita, com o objetivo de infundir a ideia de que o adversário eleitoral era uma pessoa sem ligação com o povo. Disseminou pelas rádios a frase atribuída a Eduardo Gomes, como sendo, cito, não preciso de voto de marmiteiro, fim de citação. O episódio rendeu inclusive uma marchinha composta por Valdomiro Lobo, interpretada por Murilo Caldas. A vantagem de Eduardo Gomes sobre Eurico Dutra foi revertida e Eurico foi eleito. É importante ressaltar que, tanto no caso Dreyfus, quanto na campanha de Eurico Dutra, os meios de comunicação não foram questionados enquanto tais, como também não foram movidas contestações sobre a legitimidade do uso desses meios, seja impresso ou radiofônico. Nos Estados Unidos, a empresa Campaigns
Inc., no ano de 1934, havia criado uma campanha eleitoral que consistiu no cruzamento de dados como endereço e profissão, resultando no envio de correspondência com conteúdo e endereçamento individualizados, com o intuito de ultrajar o candidato adversário. Próximo à década de 60, empresas nos Estados Unidos já empregavam corriqueiramente pesquisas de opinião e processamento de perfis para fins eleitorais. Um recurso que só veio a ser utilizado no Brasil no ano de 1989. Cito: uma dessas mudanças foi a adesão, em grande escala, desse pacote de técnicas e procedimentos típicos da propaganda de mercado. Na campanha do Collor, especialmente na pré-campanha, houve uma utilização intensa de pesquisas. Fim de citação. A citação é de Marcos Coimbra, sociólogo e fundador do Instituto Vox Populi, coordenador da campanha de Collor à época, que atribuiu a vitória no pleito presidencial ao uso de recursos de pesquisa junto à adequação do meio televisivo. Nós consideramos o século XIX como um marco de uma nascente técnica político-comunicativa que tem como característica o emprego da desordem informativa. Contudo, a interpretação filosófica desse cenário surge somente no século XX. Isso não quer dizer que, no século XIX, não foram observadas as estratégias de desinformação. Porém, o tema foi abordado, sobretudo, do ponto de vista estritamente político e moral, sem que as relações, ou sem que a relação entre os meios de comunicação e o sistema político instituído fosse matéria de reflexão e diagnóstico. Em geral, o século XIX produziu críticas amplas ao sistema instituído. Em 1836, falsas informações passadas através do telégrafo visavam manipular o mercado de ações mundial. Em 1853, a possibilidade de ter os seus dados violados se tornou uma preocupação real dos usuários de telégrafos. Em 1870, o processamento de dados das centrais telegráficas permitia estimar o estado de setores econômicos. Na última década do século XIX, temos o já mencionado caso Dreyfus, e no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, entrou em cena a experiência mais intensa de manipulação da mídia já registrada à época, mobilizada sobretudo pelo esforço de guerra. Ao organizarmos os eventos históricos em referência à desordem informativa, constatamos que houve um desenvolvimento contínuo de fórmulas de produção, manipulação e controle. E a respeito desse tema, em específico, a primeira elaboração filosófica que foi produzida sobre esses eventos foi feita por Walter Lippmann na obra Public Opinion, no ano de 1922. Walter Lippmann foi um destacado jornalista norte-americano, aluno de George Santayana, que nos apresenta ao longo de 400 páginas do seu livro um denso apanhado empírico, estatístico e teórico acerca da produção da opinião pública através dos meios de comunicação. Sua principal tese foi a de que somos melhor equipados, episteme e psicologicamente, ao nosso entorno mais imediato, ao ambiente natural e ao ambiente cultural circundante. É nesse ambiente que obtemos mais sucesso na correspondência entre as noções epistêmicas que adquirimos e o mundo, sobretudo porque essas noções epistêmicas se ajustam àquilo que os nossos sentidos podem captar imediatamente em nosso entorno. Nessa situação normal, as informações indiretas são reduzidas a, no máximo, descrições de segunda mão,
que podem ainda assim ser verificadas ulteriormente. Em contrapartida, um outro aspecto da nossa episteme e psique nos torna especialmente estimulados pelas ficções, produzindo em nós um verdadeiro desejo por peças fictícias. Essa é uma tendência perene, embora constrangida pela emergência do mundo circundante. A habitualidade ao que é circundante e o desejo por ficção configuram tendências distintas, em algum nível incompatíveis. Contudo, ambas concorrem para a formação de nossas crenças. A experiência imediata, circundante, comunitária, é quem organiza a forma como nos guiamos conceitualmente no mundo, e é o que torna o cenário habitual da comunicação humana equilibrado. Porém, essa estrutura foi abalada quando da introdução de meios de transporte e comunicação velozes, expandindo de maneira virtual o horizonte do mundo da vida. Essa condição introduziu o que Lippmann nomeou de pseudo-ambiente, uma disposição a um ambiente abstrato, ao modo como nos relacionávamos com o ambiente concreto e mais habitual. Segundo Lippmann, ao serem incluídos novos aparatos de mídia, sobretudo no período da Primeira Guerra Mundial, a técnica do jornalismo acabou por se tornar uma verdadeira arte de selecionar e produzir informações que alimentarão pseudo-ambientes dos cidadãos, guiando as imagens na cabeça, e essa é uma expressão de Lippmann, as imagens na cabeça, guiando as imagens na cabeça dos sujeitos que influenciarão as suas concepções, em última instância, as suas ações. O contexto da guerra, com todos os seus estímulos e urgências, propiciou aos meios de comunicação uma janela de manipulação única, mas que, porém, foi revertida tão logo a guerra findou. A baixa responsividade aos meios de comunicação, mensurado imediatamente após o final da guerra, foi atribuído à retomada da vida cotidiana e à volta do peso da influência regional e do viés próprio aos grupos, criando naturalmente uma resistência às mídias. Cito Walter Lippmann. Um amplo apelo popular circula entre pessoas que são mentalmente infantis ou bárbaras, pessoas cujas vidas são um pântano de emaranhados, pessoas cuja vitalidade está esgotada, pessoas fechadas, e pessoas cuja experiência não permite compreender nenhum fator dos problemas em discussão. O fluxo da opinião pública é interrompido por eles em pequenos turbilhões de mal-entendidos, onde ela, a opinião pública, é descolorida com preconceitos e analogias forçadas. Fim de citação. Em seus primórdios, a concepção de opinião pública adveio da tentativa das mídias em construir um consenso público a partir da exposição dos fatos. Mas ainda em seus primórdios, a concepção não obteve sucesso. Segundo Lippmann, isso pode ser atribuído ao próprio meio, que ao buscar expor fatos, acaba por fornecer nada mais do que informações indiretas e não vistas, quando não enigmáticas. Essas informações alimentam o nosso pseudo-ambiente e nós acreditamos ser elas imagens verdadeiras. Nós a tratamos como se fosse o ambiente ele mesmo. Porém, elas permanecem abertas ao modo como regionalmente os grupos irão compreender e interpretar. Esses grupos podem se contrapor, podem locupletar ou podem ter entendimentos completamente diversos daqueles inicialmente intencionados. Segundo Lippmann, os meios de comunicação
nos conduzem a uma situação paradoxal. Diante de nossa limitação epistêmica, somos convocados, somos estimulados psicologicamente a locupletar ficticiamente as informações parciais que recebemos. Isso resulta em um estado crescente de noções, imagens e crenças que são acumuladas. Porém, ao invés disso nos trazer a consciência de que temos um conhecimento limitado, o sentimento resultante dessas confabulações é o de que possuímos uma onisciência. Esse sentimento de onisciência é visto por Lippmann como preocupante para o contexto decisório democrático. A perspectiva que se abre é de que o público passasse a formar uma rede influente de pseudoambientes para os quais os meios de comunicação não teriam mais poder de influência. O público, como concebido por Lippmann, não é uma massa informe. É um conjunto não homogêneo de regionalidades, cuja tentativa da mídia em unificar a opinião pública encontraria, em um futuro próximo, barreiras intransponíveis. Em suas piores previsões, a mídia poderia curvar a opinião pública ao mero reflexo das confabulações produzidas pelo público. Do interesse do Estado e, obviamente, do interesse dos financiadores da imprensa, os jornais passaram a investir na construção do que Lippmann chamou de estereótipos. Consiste em criar matérias informativas a partir de descrições simplificadas dos fatos, da utilização de símbolos e da construção de personalidades. Segundo a análise de Lippmann, mesmo esse recurso falharia em constituir uma opinião pública livre da ameaça de decair em cenários críticos. Nos tempos de paz, a opinião tenderia a ser cada vez mais fragmentada em regionalidades, cujo custo para os meios de comunicação tornaria inviável qualquer tentativa de consolidar uma opinião pública. Novas técnicas, como as experimentadas por Eduardo Bernays, tornaram possível, a um custo acessível a grandes empresas e a governos, o uso da comunicação de massa para influenciar o comportamento de consumo, ao explorar projeções e os desejos egoístas dos cidadãos. Bernays descobriu uma suscetibilidade capaz de afetar a opinião pública ao explorar o campo dos apetites humanos, seus desejos, suas vontades e suas ambições, demonstrando que alguns parâmetros atingem transversalmente muitos diferentes grupos. Ainda assim, tanto para Bernays quanto para Lippmann, o estímulo a ficções continua sendo o principal componente explorado pela comunicação, enquanto que a edição e a censura da informação a sua principal ferramenta. A fim de evitar as piores consequências advindas da livre formação de crenças, especialmente possibilitadas nas sociedades de massa, Walter Lippmann propôs uma institucionalização especial que ligue os especialistas e a classe governante, de modo que a opinião pública não fosse considerada um canal exclusivo para a tomada de decisões na esfera política. Desse modo, a esfera pública poderia ser preservada de uma política dominada pelas concepções pseudoambientais dos grupos sociais. A sua posição gerou a conhecida resposta de Dewey, no debate que ficou conhecido como o debate Dewey-Lippmann. O pensamento de Lippmann tem como cerne de suas preocupações evitar cenários críticos para a administração pública, por decorrência, críticos ao Estado democrático. O pensamento de Dewey, por sua vez, tem como cerne de suas preocupações a formação do cidadão para que, individualmente, todos estejam aptos a compreender o debate político e a ler as informações dos especialistas. Para Dewey,
O que configura uma situação crítica para a democracia é a inabilidade do cidadão em compreender o mundo político e científico. A posição de Lippmann é justificada através dos dados estatísticos que tinha disponível, que indicavam haver um limite para a capacitação do público em assuntos complexos e especializados. Visto o já mensurado baixo interesse da população em assuntos teóricos e políticos. Por isso, não pensou ser viável a consolidação via educação de um corpo populacional superqualificado. O que se verifica, na verdade, é quase que uma espontaneidade na produção de desordem informacional por parte dos grupos humanos e não apenas das campanhas e instituições especializadas. Portanto, deixar ao cargo da consulta pública o julgamento de situações reais seria senão exigir do público, cito Lippmann, uma tarefa impossível e um ideal inatingível. Fim de citação. Essa posição de Lippmann é fruto, sobretudo, dos argumentos presentes em seu livro The Phantom Public, de 1927. A posição de Dewey, por sua vez, é justificada por um ideal de constituição de uma sociedade plenamente democrática. Por isso, seu investimento na ampliação do processo de capacitação da população através da educação. Dewey, no livro The Public and Its Problems, também do ano de 1927, buscou uma alternativa à solução de Lippmann. Para Dewey, o diagnóstico geral de Lippmann é correto e reflete a realidade. A sociedade industrial tornou-se complexa e especializada, afastando a possibilidade de uma participação pública plena. Contudo, para Dewey, a solução de Lippmann não se preocupou em readaptar profundamente os valores democráticos à nova era das relações humanas. Dewey pensa em uma forma de tornar a grande sociedade, termo que se associa às instituições representativas especializadas, ao alcance epistêmico das pequenas comunidades. O ideal de Dewey é, portanto, de constituir uma grande comunidade democrática que emerja do debate político, público, e que se constitui de baixo para cima, criando uma verdadeira opinião pública. Alguns pontos da solução proposta por Dewey não deixam de flertar com aspectos de um discurso utópico. Dewey propõe que a instituição do jornalismo se converta em uma prática política compromissada com a comunidade, composta por livres agentes desconectados dos negócios, conectados com as demandas regionais e com os órgãos públicos. O jornalismo, segundo Dewey, cito, se converteria em uma livre investigação social indissoluvelmente ligada à plena e comovente arte da comunicação. Fim de citação. A proposta de Lippmann situa-se no estreito limite da realpolitik e contém, por esse motivo, algum grau de predição. Essa predição parece acertada quando, por exemplo, observamos nas últimas eleições presidenciais norte-americana e nacional a utilização de uma retórica que deslegitima a classe de especialistas e eleva a opinião pessoal ao grau epistêmico máximo que uma democracia deva admitir. Decisões políticas apartadas do arrazoamento científico e especializado e voltados ao pseudo-ambientes dos cidadãos configuram o cenário crítico a qual a teoria de Lippmann nos alertou. Por outro lado, é ainda assim possível argumentar em favor da solução proposta por Dewey. Poderíamos citar uma pesquisa recente feita na Alemanha que revelou que 80% da população
acredita que decisões políticas devam ser tomadas com base em evidência científica, relatando também um aumento de 36% no número de pessoas que declararam confiar plenamente na ciência. Contudo, a pesquisa acredita essa mudança ao contato mais regular com a palavra dos especialistas em canais de comunicação no período da pandemia do Covid-19. A pesquisa foi feita pela agência de comunicação Edelman, e ainda é cedo para tirarmos conclusões sobre a demanda do público por conhecimento especializado. Há também diferenças culturais entre os países que não permitem uma generalização desses resultados. Resumidamente, a solução de Lippmann busca separar aquilo que diz respeito ao debate público daquilo que diz respeito às decisões estratégicas de governo e ao Estado democrático de direito, buscando instituir uma relação direta entre governo e especialistas que atenue possíveis cenários críticos que são inerentes a uma democracia em uma sociedade de massa. A solução de Dewey, por sua vez, exige a construção de uma sociedade futura, com maior nível de comprometimento democrático e uma postura moral capaz de se impor sobre a realidade econômica. De volta ao caso da Cambridge Analytica, e após o exposto, não é difícil compreender como que o atual processamento de Big Data e o uso das plataformas Google, WhatsApp, Twitter e Facebook tornaram mais eficientes táticas e técnicas já conhecidas. Os ganhos em escala aperfeiçoaram a tática Fahrenholz, enquanto que a possibilidade de interação entre dispositivos como celulares, tablets e computadores nos converteu em foros de informação, modificando a interação social de modo a eclodir no período de campanha uma rede de retroalimentação dessas informações, tornando mensageiros mesmo os canais que buscavam expor negativamente essas informações. Os canais de comunicação abrigaram e alimentam um cenário de crescente polarização associado a disparidades econômicas, religiosas e étnicas presentes na base da sociedade norte-americana e brasileira. Essa configuração polarizada foi transmitida para a semântica dos discursos que amplificam tendências que são mapeadas, tensionando as incompatibilidades entre os pseudo-ambientes de diferentes grupos sociais. Um cenário nada distante dos prejuízos vislumbrados por Lippmann, impulsionado agora por dispositivos técnicos automatizados e com custo barateado, uma vez que o usuário é quem investe na compra dos acessórios de comunicação. A posse de acessórios de comunicação por grande parte da população permitiu que o caráter múltiplo das crenças e dos pseudo-ambientes dos cidadãos pudessem ter sido coligados a interesses polarizados como aqueles das decisões em pleitos políticos. O caso Cambridge Analytica conjuga táticas e técnicas desenvolvidas desde o século XIX, táticas e técnicas que moldaram e estiveram presentes de modo continuado nos principais eventos públicos dos países democráticos. Ou seja, esses processos retratam o funcionamento e a composição real da democracia. Retratam o que efetivamente é o pleito democrático, tão facilmente identificado com as expressões corrida eleitoral e estratégia de campanha. Essas expressões, que pertencem ao jogo da comunicação, não se diferenciam da prática democrática, de modo que o pleito eleitoral se confunde com a discussão sobre a estratégia de campanha. Essa não é uma conformação que se verifica apenas recentemente. Essa é uma conformação recorrente, e pode-se assim dizer, basilar
do processo democrático decisório. É, inclusive, empiricamente verificado que a manutenção e alternância do poder nos países democráticos, e assim se verifica também no Brasil, guarda uma relação com a utilização de novos meios e estratégias de comunicação. Dado esse cenário, o que se verifica na tática empreendida pela Cambridge Analytica em nada difere do que é esperado de uma campanha política democrática, e nada diferente do que é esperado para as campanhas políticas futuras. Mesmo a novidade em escala, trazida pela tática da Cambridge Analytica, não muda substancialmente a regra do jogo, nem introduz elementos estranhos às já conhecidas estratégias de campanha dos pleitos democráticos. Considerando a continuidade do uso da desordem informativa como ferramenta retórica nos contextos democráticos modernos, observado atualmente com destaque para as campanhas eleitorais, mas presente também nas mais variadas instituições da sociedade, é de se supor que constitui um aspecto essencial das sociedades de massa aquilo que vamos nomear como o jogo da suscetibilidade e imunidade comunicativa. É constituinte da dinâmica dessas sociedades a busca incessante por discursos e táticas que atinjam suscetibilidades dos cidadãos, para que sejam manejadas em acordo com os interesses dos grupos que disputam o poder. Ao mesmo tempo, os grupos concorrentes visam imunizar os cidadãos das táticas mobilizadas por seus adversários, enquanto exploram demais suscetibilidades. Esse é certamente um jogo que torna mais vulnerável aqueles que desconhecem o funcionamento das instituições da sociedade civil, privada e pública. Mas também não impede que as mais diferentes visões de mundo venham a ganhar destaque. Contudo, baseado na filosofia de Walter Lippmann, diríamos ainda assim que há um possível caso análogo ao paradoxo da tolerância no campo democrático decisório. E esse limite consiste na falta do resguardo do aparato constitucional e jurídico, que em nosso país já conta com uma tradição e um ordenamento que merece ser preservado. Discursos que tornam inegociáveis temas pertinentes e caros à convivência na diversidade democrática configuram uma ameaça a esse ordenamento. Apesar dos episódios envolvendo a Cambridge Analytica e o Facebook não configurarem novidades substanciais em matéria de táticas e políticas, isso não significa que esses eventos não possam despertar uma sensibilidade democrática mais apurada que vise reformas mais contundentes nas regras vigentes, minimizando assim o impacto do uso da desordem informativa. Um movimento como esse certamente teria que se esbarrar com o sentido mais habitual da democracia, que seria o de disputar a opinião pública através dos jogos de convencimento. Encerro por agora a minha apresentação. De fato, no tempo proposto, coube somente a exposição da posição de Walter Lippmann, na qual me centrei, e espero ter trazido algumas informações ou novas ou relevantes para todos. Um grande abraço.